Obrigado por assistir este vídeo. Hoje é dia 28/8/2025 e eu não sei exatamente quando você vai assistir. Pode ser bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ou até em que ano ou em que mês que você vai assistir. Mas esse vídeo é para falar dos profetas, do seu próprio desejo, do seu próprio estômago, que profetizaram contra aquela doença do chuveiro. Vocês se lembram daquela doença? E quantos profetas disseram que não era nada e que não passaria nem da Páscoa? Mas todos vocês se lembram o desastre que foi. E é sobre esses profetas que eu quero mostrar para vocês, fazer você lembrar, porque eles estão aí garganteando e dando uma de profeta. Mas segundo a própria Bíblia, se você é profeta e profetizar 10 vezes, as 10 tem que acontecer até a vírgula. Se você é aquele profeta que fala 10 profecias e se cumpre uma, mais ou menos, você é um falso profeta. Eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast e Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e da música cristã. Música cristã não é louvor. Música cristãs são músicas, são passagens de trechos bíblicos onde o homem se alegra, se encanta e se recolhe na sua tristeza para ouvir as músicas tiradas de frase bíblica. Mas elas não são louvor, porque louvor só é cantado para Deus e você não ganha nada, nem um centavo, nem abraço, nem coraçãozinho. Mas bora lá pro vídeo, porque está bem interessante. Opa. Não adicionei. Orar e pedir misericórdia, para que essa praga que veio sobre o mundo cesse e que todas as previsões ruins aqui no Brasil feitas caiam por terra. Aqui no Brasil feitas caiam por terra. Orando pela nação, orando pelo povo, orando pelo senhor presidente, para que Deus lhe sustente. Eu não tenho dúvidas que coronavírus está com as horas contadas, porque o povo de Deus vai entrar em oração. Depois que passar isso aí, vai vir um tempo de prosperidade para o Brasil que nunca houve e que todas as previsões catastróficas estão aniquiladas no nome de Jesus. Previsões catastróficas estão aniquiladas no nome de Jesus. Domingo será o dia que nós vamos orar, jejuar e decretar o fim dessa praga e que não vai atingir nossa nação, nossa economia. Pelo contrário, até a Páscoa sairemos com as mãos cheias. Então a praga vai, mas não passa da Páscoa. Diga, a praga não passa da Páscoa. Shalom, aleluia. A praga vai, mas não passa da Páscoa. Diga, a praga não passa da Páscoa. Shalom, aleluia. Tem um compromisso com essa nação como uma voz profética. E não tenho medo do que eu estou falando. Que Deus é esse que nós temos? Que Deus é esse que nós temos? Que Deus é esse que nós temos? Agora, um dado que vocês não sabem. A Itália é o segundo país no mundo em percentagem de idade avançada. 23% da população italiana tem mais de 65 anos, que são as áreas mais perigosas de idade. Ninguém fala, o Brasil não está nem entre as 20 nações. Não estamos entre o Brasil não está nem entre as 20 nações. O Brasil não está nem entre as 20 nações. Estamos entre as... O Brasil não está nem entre as 20 nações.
Não está, o Brasil não está nem entre as 20 nações. Tá aí. Agora vamos para o react. Você ouviu aí o passo a passo. Agora, vocês sabem que esses vídeos que eu mostrei aqui, eu fiz um apanhado aqui no YouTube de vários trechinhos, mas são muitos. Daria o dia inteiro pegando as falsas profecias. Eu não vou nem usar o termo falso profeta, vou usar o termo falsas profecias, porque essas pessoas estavam profetizando o seu próprio interesse, para o seu proveito. Eles estavam bem longe da realidade. Eles queriam ou estavam profetizando o que o presidente queria ouvir e não realmente o que Deus queria sobre esse assunto. E a Bíblia fala muito bem sobre isso, que tinha um cidadão, que agora não me lembro o capítulo e o versículo, mas a história está aqui na minha mente, que um rei queria ir para uma guerra, e o profeta disse a ele: você não vai para essa guerra, porque você vai perder essa guerra e vai morrer se você for na guerra. E toda vez que eles buscavam o profeta a respeito dessa guerra, o profeta falava a mesma coisa, e ele se irou. Ele falou: esse profeta só fala besteira contra mim, esse profeta não tem nada de bom para mim. Era o que ele queria ouvir. A Bíblia diz que ele caçou outros profetas e Deus colocou um espírito de engano na boca dos profetas. Olha bem, a Bíblia está dizendo que os camaradas eram profetas, mas que Deus colocou um espírito de engano naqueles profetas. Está aí. Hoje você conhece. Todos esses que eu vou mostrar aqui profetizaram o seu próprio desejo, profetizaram com um espírito de engano. Eles nunca foram perguntar para Deus o que é que Deus queria. Nunca. Não interessa. Vamos profetizar o nosso desejo, o intento do nosso coração. Aí deram com o burro na água. E deram muito com o burro na água. Aí o rei se meteu a besta, pegando outra profecia que dava vitória para ele naquela guerra, e eles foram. Chegou lá, o exército perdeu a guerra, e ele, apavorado, com medo de morrer, pediu o capitão do exército para trocar de roupa com o rei. Então, o capitão botou as roupas do rei e o rei botou as roupas do capitão, e os inimigos foram para cima. Quando chegou lá no final, sobrou o rei que era capitão e o capitão que era rei. Aí o inimigo veio lá com a espada. Quando foi matar, falou assim: não, peraí, eu não vou matar o rei, não. Eu vou salvar o rei. Eu vou matar o capitão, que na verdade era o rei. Aí matou o capitão, só que na verdade matou o rei. E a profecia se cumpriu. Mas bora aqui ver aqui os falsos profetas, porque eles estão aí. São deputados, são senadores, são pastores de igreja, aí estão liderando e estão na frente da igreja. E a igreja, o gado, não percebe que essas pessoas mentiram e profetizaram o seu próprio interesse. Né? Eu não sei se isso é real, mas eu já vi. Acho que foi um radialista chamado Dr. Hélio Ribeiro, e ele disse que... Eu vou até pesquisar no Google aqui para ver se isso tem um fio de verdade. Diz que o cavalo é o único animal que, quando ele está com sede, ele procura água para beber. E ele chega ali, ele percebe que a água está envenenada, mas mesmo assim ele bebe.
ele fez até uma brincadeira, que era para os ouvintes prestar atenção, que em todo oásis, em todo deserto, tem uma pocinha d'água e um esqueleto, 2 ou 3 esqueletos de cavalo morto do lado. Que os outros animais, eles chegam ali, vê que a água está envenenada, eles morrem de sede, mas não bebem aquela água. Mas o cavalo bebe, mesmo sabendo que está envenenada. E assim é alguns crentes, algum cristão, algum evangélico. Se eles realmente tivessem algo de Deus neles, eles jamais acompanhariam esse sujeito, porque a boca deles só fala do seu desejo, do seu interesse. A boca dele usa até a palavra de Deus escrita, a palavra de Deus escrita. Mas a palavra revelada, o entendimento revelado, isso aí eles não têm. Mas os fiéis das suas igrejas sabem que a água está envenenada, porque essas profecias todas já foram anunciadas pelos canais de YouTube, e foram lá, mas as pessoas continuam lá bebendo aquela água suja, envenenada, e sabe todas elas que vão parar no quinto dos infernos, mas elas não arredam o pé, elas ficam ali. Aquele famoso morrer abraçado na praia. Fala sério. Vamos ouvir aqui uma por uma. Agora eu vou fazendo o react e parando. Para que essa praga que veio sobre o mundo... Isso aí é conhecido, né? Todos vocês conhecem esse camarada aí. Mas olha só a profecia dele e vê se isso deu certo. Cesse. E que todas as previsões ruins aqui no Brasil feitas caiam por terra. Aqui no Brasil feitas caiam por terra. Orando pela Profeta dos próprios desejos. Você já sabe que a profecia dele não deu em nada. Então eu te pergunto, o que você faz acompanhando, sendo membro desse lugar? Porque não é só essa profecia, são centenas de outras. Mas bora lá, porque isso aí tem muito mais. Bora aí agora para esse aqui, ó. Ação, orando pelo povo, orando pelo senhor presidente, para que Deus lhe sustente. Para que Deus lhe sustente. Eu não tenho... Esse aí pegou a doença do chuveiro. A mulher dele também pegou, quase morreu, mas sabe como é que é, né? Eu não vou tomar vacina, Vacina é o vírus do anticristo. Fala sério. Vocês não têm a menor ideia o que está escrito na Bíblia, o sentido disso daí. Aliás, vocês estão sentados no colo do cão e nem mesmo sequer percebe isso, que o Satanás, o anticristo, está dando comida na sua boca e você não percebe. Mas bora lá, porque isso aí tem muito mais. Tenho dúvidas que coronavírus está com as horas contadas, porque o povo de Deus vai entrar, porque o povo de Deus... Mais um profeta do próprio estômago, profetizando os seus próprios interesses. Você acha que esse camarada foi orar, foi buscar Deus para que ele entendesse o que estava acontecendo? Você acha? Não. Mas ele tinha um interesse que estava em vista. E nós sabemos muito bem qual era o interesse dele. Vai entrar em oração. Depois que passar isso aí. Esse aí, então, é o Capitão Mor das profecias do seu próprio desejo. É o camarada que bota o dedo na cara de todo mundo, que afronta todo mundo, mas esquece que ele é o profeta dos seus interesses. Ele profetiza o que vai agradar a pessoa que ele está defendendo, independente do que Deus pensa ou deixa de pensar.
na minha Bíblia, e eu estou vendo que é só na minha mesmo, não deve ter isso em outra Bíblia, que príncipes, que reis ou presidentes de países são postos por Deus para um devido fim. Entendeu? Para um devido fim. Então eu te pergunto, alguém está orando aí para saber qual é o fim que Deus quer para esta nação? Qual é o plano de Deus, o desejo de Deus? Não. Na verdade, se você defende um candidato A, então você fala que Deus está com o candidato A porque é você que está com ele. Aí o outro está com o candidato B, diz que Deus está com ele porque ele é do candidato B, ou seja, profeta dos seus próprios desejos. Nenhum fala por Deus a realidade. Porque se ele falasse por Deus, ele nem se envolveria nessa situação. Ele deixava o barco correr. E se alguém o procurasse, então que ele tivesse palavras de Deus realmente, e não do seu estômago, do seu próprio interesse, das suas próprias causas. E o resultado é mais um profeta do seu estômago. Vai vir um tempo de prosperidade para o Brasil que nunca houve e que todas as previsões catastróficas estão aniquiladas no nome de Jesus. Previsões catastróficas estão... Essa daí você acertou um pouco, né? Só que não foi com quem você queria que seja, né? Opa, eu falei assim para tirar o sarro de um amigo meu. Entendeu? Você meio que acertou, mas não com quem você queria. Eu conheço um irmão aqui, meu amigo, que ele gostava, amava a profecia. E vivia pregando no culto da igreja dele. Um dia ele pregou lá que Deus havia mostrado a ele que aquela igreja que ele estava, que era a mesma que eu estava, ia estar cheia, ia ter gente para todo lado que teriam que fazer galeria de tanta gente que tinha lá. Ele mesmo profetizou ali. Passado uns 3, 4 meses, né, dessa profecia, trouxeram um irmão de outra localidade para atender a obra ali. E aquela igreja que não passava de 40, 50 membros, quanto ser aquele irmão de fora, a igreja lotava, tinha mais de 200 pessoas na igreja. E adivinhem só, quando o profeta percebeu que aquela profecia que ele profetizou não era com ele, ele se levantou contra o irmão. E aí todo dia era uma briga, todo dia era uma confusão, todo dia era... Até que o próprio ministério da igreja, porque ele já era bem mais velho ali no cargo, já tinha anos ali, para parar a confusão, tirou aquele irmão e mandou de volta para São Vicente. Alguns de vocês que vão ouvir esse vídeo sabem exatamente de quem eu estou falando. Mas quem não é daqui da cidade não tem nem ideia, né? Mas tudo bem, que não é o caso para se contar aqui. Aí, o Malafaia, aconteceu isso. Ele profetizou prosperidade, ele profetizou o fim, mas ele queria que fosse para quem ele estava apoiando. Tudo isso aconteceu, mas com o outro. Aniquiladas no nome de Jesus. E agora ele está enroscado aí, brigando, xingando todo mundo, desfazendo. Eu só quero ver onde vai dar isso aí. Será o dia que nós vamos orar, jejuar e decretar o fim dessa praga e que não vai atingir nossa nação, nossa economia. Pelo contrário, até a... Aí vocês acham que Deus ouviu esse camarada aí? É mais um profeta do seu desejo, profeta do próprio coração, profeta dos seus próprios interesses. Páscoa sairemos com as mãos cheias. Então a praga vai, mas não passa da Páscoa. Diga. Aí, a praga vai, mas não passa da Páscoa.
como é passado, nós já sabemos o que aconteceu, né? A praga não passa da Páscoa. Shalom, aleluia. A praga vai, mas não passa da Páscoa. Diga, a praga não passa da Páscoa. Shalom, aleluia. Tem um compromisso com essa nação. Aí, lá vem ele. Essa daí ele falou em cima de um púlpito, gente. Ele estava usando o púlpito, que ele disse que o púlpito é sagrado, mas veja bem o que ele estava fazendo aí. Esse aí, eu já disse lá atrás, é o capitão mor dos seus próprios interesses. Esse é. Como uma voz profética. E não tenho medo do que eu estou falando. Que Deus é esse. Você deveria ter medo de falar essas besteiras aí. Esse que nós temos. Que Deus é esse que nós temos. Que Deus é esse que nós temos. Agora, um dado que vocês não sabem. A Itália é o segundo país no mundo. Veja isso daí. Esse sujeito, isso sim é manipular pessoas. Ele é mestre nisso. Esse cidadão aí é mestre em manipular pessoas. Esse cidadão foi aquele que lá nos anos 80 pregou sobre a teoria da prosperidade, dizendo que era muito bonitinho pregar a teoria da prosperidade na América, porque a América é um país rico. Mas teoria da prosperidade na África, na Jamaica, no Congo, no Brasil, isso não teria sentido. Mas ele nunca te disse para você que a teoria da prosperidade nasceu nos Estados Unidos. Essa teoria veio de lá. Desde 1940 que se prega a teoria da prosperidade lá na terra do Tio Sam. Essa coisa não foi inventada no Brasil. Não foi uma criação brasileira. Essa coisa é uma criação americana. É o tal do sonho americano, onde eu te convido para esse sonho, largo você na Rua da Amargura e é problema seu. Se você vencer, venceu. Se não vencer, é porque teu sonho é fraco. É muito assim que o americano faz. Essa é a tática dele. Aí ele pega aqueles 2, 3 empresários que deu certo, faz a propaganda daqueles 2 ali, daqueles 3, bota na televisão, bota na rádio, bota na igreja, bota no altar bem alto e fica incentivando você a seguir aquelas pessoas. Aí você, que nem bobão, corre atrás, não arruma nada e aquelas pessoas que você perseguiu, tentou alcançar, fica cada vez mais rico. Esse aí é o sonho americano, é manter a ganância viva, manter aquela esperança de ganância viva no seu coração. Aí você não olha nem para cá, não olha para lá, porque você está focado somente em ser alguém na vida, em inventar alguma coisa que você vai ganhar dinheiro. O marketing multinível é uma invenção deles. Por quê? É aquela pirâmide que lá não é proibido, é aquela pirâmide onde você está lá no topo, sai vendendo aí pela rua, feito doido, mas só fica milionário quem está no topo da pirâmide. Na base é só trabalhador, é só formiguinha. E frequentar as aulas, frequentar para você manter aquela chama, aquele foco de chegar lá no topo da pirâmide, que você nunca vai chegar. De 1000, 10 chega. E aqueles 10 é que vão motivar os de baixo subir, investir, gastar dinheiro e não vão chegar a lugar nenhum. Essa daí é uma tática da América. Não é uma tática brasileira. Aqui no Brasil, pirâmide é proibido. Então, esse negócio não dá certo aqui. Vender ilusão, aqui no Brasil, é proibido. Então, não dá certo. Mas lá, não é proibido. Então, mas vamos ver aqui o Mala. Porque o Mala, ele disse que teoria da prosperidade só dava certo lá. E hoje, esse picareta da fé aí, é o defensor da teoria da prosperidade. É ele
Ele é o defensor da teoria da prosperidade, que não dá certo aqui porque aqui era pobre. Em percentagem de idade avançada. Aqui ele está querendo dizer que lá na Itália estavam a doença do chuveiro estava levando alguém para Nibiros, porque era um lugar que tinha muito velho. Mas aqui no Brasil é um país que tem muita gente nova, então ninguém iria para Nibiros aqui. Olha lá. Vamos ver se isso é verdade. 23% da população italiana tem mais de 65 anos. Entendeu o que ele está dizendo aí? A indução que ele está fazendo isso numa pregação. As pessoas que estão ouvindo ali de boca aberta estão achando que ele está falando a verdade, mas ele não está. Ele está só induzindo as pessoas a não tomar vacina. Ele está só induzindo as pessoas que não vai acontecer nada porque Deus vai livrar. E o livramento de Deus já estava lá, era vacina, era só tomar. Esse era o livramento. Que são as áreas mais perigosas de idade. O Brasil não está nem entre as 20 nações. Tá vendo aí? Aí essa turma aqui que está de boca aberta aqui, ó, não presta atenção. E muitos desses aqui que estão de boca aberta, um bom número deles já foram embora para Nibiros e não tem volta, não. Quando chega lá em Nibiros, a porta está fechada. Não tem como retornar. Não estamos o Brasil não está nem entre as 20 nações. O Brasil não está nem entre as 20 nações. O Brasil não está nem entre as 20 nações. Não. Então, se você gostou do vídeo, se você gostou do assunto, não esqueça, dá um joinha, um like, um joinha. Se você não gostou, dá um dislike, comenta. Se você quiser, até compartilhe o vídeo. Mas eu sei que se você é torcedor dessa gente aí, você vai ficar com raiva. Porque você não vai conseguir ver nem alguém te mostrando, nem alguém abrindo seus olhos, ligando uma lâmpada, um holofote, aquele de quartel na sua cara, que você não vê. Essas pessoas, segundo a Bíblia, eram para ser apedrejadas. E não acariciada, e não honrada, e não receber ele com aplausos. Segundo a Bíblia, o profeta que dizer que Deus falou e não acontecesse nada, esse era o resultado. Mas o povo não percebe isso, ou não quer ver. Tem até uma história que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Está aí. Está aí. E eu trago de volta aquele assunto do Dr. Hélio Ribeiro, que ele fala que o cavalo é o único animal que bebe a água envenenada, mesmo sabendo que ela está envenenada. Ou seria o gado? Será que todo gado faz isso? Inclusive o jumento, o burro? Eu não sei, porque eu não pesquisei. Mas fica aí. Pesquisa aí e vê se você não está sendo enganado. Eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast Rádio Web Xixová e eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e o melhor da música cristã. Para mim, música cristã são músicas tiradas de passagens bíblicas, mas não são louvor. São músicas para alegrar o próprio homem, porque o camarada era pagodeiro lá no mundão, veio para a igreja e vai fazer um pagode gospel. O cara era funkeiro, vai fazer um funk gospel. O cara gostava de ópera, vai fazer uma ópera gospel. Para alegrar o seu desejo. Não é para Deus, é para alegrar ele mesmo, para ele continuar no ritmo que ele gostava, mas agora com uma letra tirada das Escrituras Sagradas. Ou seja, não tem aquela culpa mais, né? Não tem aquela culpa. Para mim, louvor só se canta para Deus. Para mim. Você não ganha um centavo com isso. Para mim. Não recebe abraço e nem palmas. Fui.
Fiquem com Deus, se é que vocês são de Deus.